Meu querido filho, minha querida filha, você sente esse aperto no coração? Esse vazio que insiste em tomar conta de você, mesmo quando está rodeado de pessoas? Você já se perguntou por que determinadas situações continuam se repetindo em sua vida? Por que as dificuldades parecem não ter fim? Será que você já parou para pensar que talvez eu esteja tentando falar com você, mas você não está conseguindo me ouvir? Hoje não é um dia comum. Este momento em que você está assistindo a este vídeo não é por acaso. Eu preparei este encontro entre nós porque preciso urgentemente falar com você. Sim, meu filho, minha filha, estou precisando de você hoje. Não é você quem mais precisa de mim. Sou eu quem mais precisa de você neste momento crítico que estamos vivendo. Quantas vezes você já me pediu ajuda? Quantas lágrimas já derramou em silêncio, suplicando por uma solução? Quantas madrugadas passou acordado, preocupado com sua família, com seu trabalho, com sua saúde? Eu vi cada uma dessas lágrimas, guardei cada um desses pedidos. Mas agora chegou a hora de eu fazer um pedido a você. Chegou o momento de eu precisar da sua resposta, da sua disponibilidade, do seu sim. O mundo está passando por uma transformação profunda e dolorosa. As famílias estão sendo destruídas, os valores estão sendo invertidos e muitos dos meus filhos estão caminhando em direção ao abismo sem sequer perceberem o perigo. Eu não posso ficar em silêncio. Como mãe, como aquela que intercede constantemente por cada um de vocês, preciso levantar minha voz e convocar aqueles que ainda têm fé, aqueles que ainda acreditam no poder da oração, aqueles que ainda reconhecem a importância de viver uma vida de acordo com os ensinamentos do meu filho Jesus. Escreva nos comentários: Mãe Maria, aqui estou eu. Meu amado filho, minha amada filha, você pode estar se perguntando por que agora? Por que justamente neste momento da minha vida você está me chamando? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda, porque você está pronto. Porque chegou o tempo de você despertar para a missão que preparei especialmente para você desde antes mesmo de você nascer. Veja bem, eu não chamo pessoas perfeitas, não chamo aqueles que nunca erraram, que nunca caíram, que nunca duvidaram. Eu chamo exatamente aqueles que conhecem a dor, que já experimentaram o sabor amargo do fracasso, que já sentiram o peso da culpa e da vergonha. Por quê? Porque são essas pessoas que desenvolveram compaixão, humildade e dependência de Deus. São essas pessoas que entendem que, sem a graça divina, nada somos. Você passou por tantas provações nos últimos tempos, não é verdade? Houve momentos em que pensou que não conseguiria suportar mais um dia, mais uma decepção, mais uma perda. Mas você está aqui, você resistiu, você sobreviveu. E isso não foi por acaso. Cada desafio que enfrentou foi moldando seu caráter, fortalecendo sua fé, preparando você para este momento específico. Estou chamando você agora porque o mundo nunca esteve tão necessitado de pessoas de fé autêntica. Vivemos uma época em que a mentira é chamada de verdade, em que o erro é celebrado como acerto, em que o egoísmo é vendido como liberdade. As pessoas estão perdidas, confusas, sem saber em quem confiar ou em que acreditar. E é exatamente neste cenário que você se torna essencial para o plano de Deus. Você não precisa ser um grande pregador, não precisa ter títulos acadêmicos, não precisa ser reconhecido pela sociedade. O que precisa é ter um coração disponível, uma fé sincera e a coragem de dizer sim quando eu o chamar. Preciso de pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias através da oração, do exemplo e do amor genuíno ao próximo. Este chamado não é opcional, meu filho, minha filha. Não é uma sugestão gentil que você pode considerar quando tiver tempo.
É um chamado urgente, um pedido de socorro de uma mãe que vê seus filhos se perdendo e precisa de ajuda para resgatá-los. Você foi escolhido para fazer parte deste exército de oração, deste grupo especial de intercessores que manterá acesa a chama da fé em meio às trevas que tentam envolver o mundo. Talvez você esteja pensando, mas eu sou fraco, eu tenho tantos defeitos, eu não sou digno deste chamado. E é exatamente por isso que estou chamando você. Porque, na sua fraqueza, o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. Porque, nos seus defeitos, a graça de Deus brilha com mais clareza. Porque, na sua indignidade, a misericórdia de Deus se revela com mais beleza. Quando escolhi dizer sim ao anjo Gabriel, eu era apenas uma jovem simples de Nazaré. Não tinha títulos, não tinha riquezas, não tinha poder algum aos olhos do mundo, mas tinha um coração disponível e uma fé que confiava plenamente nos planos de Deus, mesmo sem entender completamente o que estava por vir. E foi esse sim que mudou a história da humanidade. Agora, estou pedindo o seu sim. Meu querido filho, minha querida filha, abra seus olhos e observe o que está acontecendo ao seu redor. As famílias estão desmoronando como nunca antes. Pais e filhos não se falam mais. Maridos e esposas vivem como estranhos sob o mesmo teto. Irmãos brigam por heranças e disputam por coisas materiais enquanto destroem laços que deveriam ser eternos. Isso não é normal. Isso não é o plano que Deus tinha para a humanidade. A violência aumenta a cada dia. As pessoas estão com medo de sair às ruas, com medo de confiar nos vizinhos, com medo até mesmo dentro de suas próprias casas. O que aconteceu com o amor ao próximo? O que aconteceu com a solidariedade, com a compaixão, com o respeito pela vida humana? Quando o ser humano se afasta de Deus, abre espaço para que o mal entre e destrua tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é sagrado. Olhe para a juventude atual. Quantos jovens perdidos, sem rumo, sem propósito, sem esperança? Quantos estão se entregando às drogas, à promiscuidade, à violência, buscando preencher um vazio que só Deus pode preencher? Quantos pais estão desesperados e sem saber como resgatar seus filhos das garras do inimigo? E enquanto isso, o mundo oferece cada vez mais distrações, mais ilusões, mais caminhos que prometem felicidade, mas levam apenas à destruição. A fé está esfriando nos corações. As igrejas estão cada vez mais vazias. As pessoas estão cada vez mais ocupadas com 1000 coisas, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para participar da comunidade de fé. E quando a fé esfria, tudo desmorona, porque é a fé que sustenta o ser humano nas tempestades, é a fé que dá sentido à vida, é a fé que mantém acesa a esperança mesmo nas situações mais difíceis. Há uma guerra espiritual acontecendo neste exato momento, e muitos dos meus filhos nem sequer percebem. O inimigo está trabalhando intensamente para destruir almas, para afastar as pessoas de Deus, para plantar confusão, divisão e desespero. Ele ataca através dos meios de comunicação, através das redes sociais, através de ideologias que parecem bonitas por fora, mas são venenosas por dentro. E aqueles que não estão protegidos pela oração, pela fé e pelos sacramentos são alvos fáceis. Os valores cristãos estão sendo ridicularizados e perseguidos. Aqueles que defendem a família tradicional são chamados de retrógrados. Aqueles que falam sobre moralidade são chamados de intolerantes. Aqueles que proclamam a verdade do Evangelho são silenciados e marginalizados. Mas lembre-se do que meu filho Jesus disse: se o mundo os perseguiu,
perseguirá também vocês. Não se surpreenda com a oposição. Surpreenda-se se não houver oposição, porque isso pode significar que você não está incomodando o reino das trevas. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Os sinais dos tempos estão evidentes para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não estou dizendo isso para causar medo, mas para despertar vigilância, para que você não seja pego desprevenido, para que você fortaleça sua fé agora, enquanto ainda há tempo, para que você se prepare espiritualmente para os desafios que virão. Mas no meio de todo este cenário sombrio, há esperança. E essa esperança reside naqueles que respondem ao chamado, naqueles que se levantam como guerreiros de oração, naqueles que não se deixam contaminar pelo espírito deste mundo. Você pode ser essa esperança, você pode ser essa luz, você pode fazer a diferença, começando pela sua própria família, pelo seu próprio círculo de convivência, pela sua própria comunidade. Escreva nos comentários: com Deus sou mais forte. Meu amado filho, minha amada filha, você sabe qual é o poder da oração? Você realmente compreende o que acontece no mundo espiritual quando você dobra seus joelhos e eleva sua voz a Deus? A oração muda situações impossíveis, quebra cadeias, liberta cativos, cura enfermos, restaura famílias e salva almas da perdição eterna. Não existe arma mais poderosa do que a oração feita com fé e perseverança. Quando você ora, os céus se movimentam, os anjos entram em ação. O poder de Deus é liberado na terra. Aquilo que parecia impossível se torna possível. Aquilo que estava fechado se abre. Aquilo que estava morto volta à vida. Mas para que isso aconteça, é preciso orar com fé verdadeira, não apenas repetindo palavras vazias, mas abrindo o coração e estabelecendo uma conexão genuína com o Criador. Preciso das suas orações pela paz no mundo. Olhe quantas guerras, quantos conflitos, quantos países destroçados, quantas crianças órfãs, quantas mães chorando a perda de seus filhos. Preciso que você ore pelos líderes das nações para que governem com sabedoria e justiça. Preciso que você ore pelos perseguidos, pelos refugiados, pelos que sofrem violência e opressão. Sua oração faz diferença. Sua intercessão tem poder. Preciso das suas orações pelas famílias. Tantos casamentos à beira do divórcio, tantos filhos rebeldes causando sofrimento aos pais, tantas famílias divididas por mágoas, ressentimentos e falta de perdão. Ore pela sua própria família primeiro. Ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos. Coloque cada membro da sua família sob a proteção do meu manto maternal através da oração constante. Preciso das suas orações pelos jovens. Eles estão sendo bombardeados com mentiras, com falsas promessas, com caminhos que levam à destruição. Preciso que você ore para que os jovens tenham discernimento, para que reconheçam as armadilhas do inimigo, para que busquem a Deus enquanto são jovens e construam suas vidas sobre a rocha firme da fé. Se você é pai ou mãe, não subestime o poder da sua oração pelos seus filhos. Se você é avô ou avó, suas orações podem salvar seus netos. Preciso das suas orações pelos sacerdotes e pelos ministros de Deus. Eles estão na linha de frente da batalha espiritual e são alvos constantes dos ataques do inimigo. Ore para que permaneçam fiéis, para que sejam fortalecidos, para que não desanimem diante das dificuldades. Ore para que surjam novas vocações, para que mais jovens respondam ao chamado de servir a Deus de forma especial. Mas não preciso apenas das suas orações, preciso também do seu coração.
Preciso que você me entregue suas preocupações, suas angústias, seus medos, suas dores. Muitos dos meus filhos vivem carregando fardos pesados demais, sozinhos, sem compartilhar comigo aquilo que os aflige. Eu sou sua mãe. Você pode confiar em mim. Você pode se abrir comigo. Você pode chorar no meu colo. Estou aqui para consolar, para acolher, para interceder por você diante do meu filho Jesus. Preciso de um coração disponível, não de uma agenda cheia de atividades religiosas. Deus não se impressiona com quantas reuniões você frequenta ou quantos eventos você participa. Ele se importa com a condição do seu coração. Ele deseja intimidade, relacionamento genuíno, comunhão verdadeira. Então, entregue-me seu coração. Deixe-me moldar, transformar, curar e preparar você para a missão que tenho para a sua vida. Preciso de um coração que perdoa. Quantos dos meus filhos estão presos em cadeias de amargura porque não conseguem perdoar quem os feriu? O perdão liberta você, não a outra pessoa. O perdão traz paz ao seu coração. O perdão abre as portas para que você receba as bênçãos que Deus tem preparadas para você. Se há alguém que você precisa perdoar, faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Liberte-se dessa prisão. Preciso de um coração grato. Mesmo em meio às dificuldades, sempre há motivos para agradecer. A gratidão transforma sua perspectiva, muda seu foco, eleva sua fé. Ao invés de reclamar do que não tem, agradeça pelo que tem. Ao invés de se lamentar pelos problemas, agradeça pelas bênçãos. A gratidão atrai mais bênçãos, abre mais portas, multiplica as provisões de Deus na sua vida. Meu querido filho, minha querida filha, nunca se esqueça, você não está aqui por acaso. Sua existência não é um acidente do destino. Você foi pensado, planejado e desejado por Deus desde toda a eternidade. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já te conhecia, já te amava e já tinha planos específicos para a sua vida. E esses planos são planos de bem, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Cada talento que você possui, cada habilidade que desenvolveu, cada experiência que viveu, tanto as boas quanto as difíceis, fazem parte do preparo para a missão que Deus tem para você. Nada foi desperdiçado, nada foi em vão. Até mesmo os erros que você cometeu, até mesmo os momentos em que você se afastou de Deus, foram permitidos para que você desenvolvesse humildade, compaixão e compreensão pelo sofrimento alheio. Sua missão pode não ser grandiosa aos olhos do mundo, mas é essencial aos olhos de Deus. Talvez sua missão seja simplesmente ser uma mãe ou um pai fiel que cria os filhos no temor do Senhor e planta neles sementes de fé que frutificarão por gerações. Talvez sua missão seja ser um amigo que sempre está disponível para ouvir, para consolar, para orar pelos que estão passando por dificuldades. Talvez sua missão seja ser um exemplo de integridade no seu ambiente de trabalho, mostrando que é possível ter sucesso sem comprometer os valores cristãos. Ou talvez sua missão seja algo que você ainda não descobriu completamente. Talvez seja algo que você nunca imaginou que seria capaz de fazer. Mas esteja tranquilo, porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Quando Ele te enviar para fazer algo, Ele te dará tudo o que você precisa para cumprir essa missão. Ele te dará sabedoria, força, coragem, provisão e todas as ferramentas necessárias. Sua missão está ligada à salvação de almas, de uma forma ou de outra, através das suas orações, das suas palavras, das suas atitudes, do seu exemplo de vida. Você tem o potencial de influenciar outras pessoas a se aproximarem de Deus.
Você pode não saber agora quantas vidas serão tocadas através de você, mas no céu você descobrirá. Você ficará maravilhado ao ver todas as formas como Deus usou sua disponibilidade para alcançar outras pessoas. Parte da sua missão é interceder. Ser um intercessor significa se colocar na brecha entre Deus e a humanidade, suplicando misericórdia, pedindo proteção, clamando por salvação. Quando você intercede por alguém, você está exercendo um sacerdócio santo. Está participando da obra redentora de Cristo. Está colaborando com o plano de salvação de Deus. Nunca subestime o poder da intercessão. Parte da sua missão é ser luz. Em um mundo cada vez mais escuro, onde valores são invertidos e a verdade é relativizada, você precisa brilhar. Precisa ser diferente. Precisa mostrar que existe outra forma de viver. Uma forma que traz verdadeira paz, verdadeira alegria e verdadeiro propósito. Sua vida deve ser um testemunho vivo do poder transformador de Deus. As pessoas devem olhar para você e se perguntar: o que essa pessoa tem de diferente? Parte da sua missão é sofrer com propósito. Sim, meu filho, minha filha, o sofrimento faz parte do caminho. Não existe cristianismo sem cruz. Mas quando você oferece seus sofrimentos, suas dores, suas dificuldades em união com os sofrimentos de Cristo, eles ganham valor redentor. Eles deixam de ser apenas dor e se tornam instrumentos de salvação. Cada lágrima que você oferece a Deus pode salvar uma alma. Cada sofrimento suportado com fé pode converter um pecador. Não espere estar pronto para começar sua missão. Você nunca se sentirá completamente pronto. Comece onde você está, com o que você tem. Dê um passo de cada vez. Seja fiel nas pequenas coisas e Deus te confiará coisas maiores. O importante não é a grandeza da sua missão, mas a fidelidade com que você a executa. Prefiro um filho fiel em coisas pequenas do que um filho negligente em coisas grandes. Escreva nos comentários: aceito minha missão. Meu amado filho, minha amada filha, meu coração de mãe está dilacerado de dor quando vejo tantos dos meus filhos se perdendo. Tantas almas preciosas, compradas pelo sangue de Jesus, caminhando voluntariamente para a destruição eterna. E o pior é que muitos nem sequer percebem o perigo. Estão entorpecidos pelos prazeres do mundo, cegados pelas ilusões do inimigo, surdos aos apelos da graça. Vejo jovens que foram batizados, que receberam a primeira comunhão, que foram criados em famílias cristãs, mas que agora negam a fé. Dizem que Deus não existe, ou que todas as religiões são iguais, ou que cada um pode criar sua própria verdade. Mergulham em estilos de vida que destroem corpo e alma. Buscam felicidade em relacionamentos superficiais, em substâncias químicas, em sucesso material, mas permanecem vazios por dentro. Vejo adultos que conhecem a verdade, mas vivem uma vida dupla. Nos domingos vão à igreja, mas durante a semana vivem como se Deus não existisse. São honestos na igreja, mas desonestos nos negócios. Pregam amor, mas praticam egoísmo. Falam de fé, mas vivem no medo e na ansiedade. São cristãos de aparência, mas não de essência. E esse tipo de cristianismo falso não salva ninguém, pelo contrário, afasta as pessoas de Deus. Vejo casais que iniciaram seu relacionamento com bênçãos e promessas diante do altar, mas que agora vivem em constante conflito. Ao invés de se unirem contra os problemas, lutam um contra o outro. Ao invés de perdoarem, guardam rancor. Ao invés de dialogarem, se agridem. Ao invés de orarem juntos, se distanciam cada vez mais de Deus e um do outro. E os filhos observam tudo isso.
aprendendo modelos destrutivos de relacionamento. Vejo pais e mães que trabalham exaustivamente para dar conforto material aos filhos, mas se esquecem de dar o que é mais importante: presença, amor, exemplo e formação espiritual. Terceirizam a educação dos filhos para a escola, para a televisão, para a internet e depois se surpreendem quando os filhos se rebelam, quando perdem o controle, quando os valores que tentaram transmitir são completamente rejeitados. Vejo pessoas sendo escravizadas por vícios de todo tipo. Vícios em drogas, em bebidas, em jogos, em pornografia, em comida, em trabalho, em redes sociais. Qualquer coisa pode se tornar um vício quando ocupa o lugar que deveria ser de Deus. E os vícios aprisionam, degradam, destroem, tiram a dignidade, roubam a paz, matam os sonhos. E o pior, afastam a pessoa de Deus, porque é impossível servir a dois senhores. Vejo pessoas vivendo na amargura e no rancor, presas a mágoas do passado, incapazes de perdoar. Carregam dentro de si veneno que as está matando aos poucos. Destroem relacionamentos por causa de orgulho. Afastam-se de familiares por causa de desavenças que poderiam ser resolvidas com uma conversa sincera. E enquanto não perdoam, sofrem. Enquanto não liberam, permanecem presos. Enquanto não soltam o passado, não conseguem avançar para o futuro. Vejo pessoas que abandonaram completamente a vida de oração. Não oram mais pela manhã, não agradecem pelas refeições, não leem a palavra de Deus, não participam dos sacramentos. Vivem como se fossem autossuficientes, como se não precisassem de Deus. Mas a vida sem oração é como uma planta sem água. Pode até sobreviver por algum tempo, mas eventualmente seca e morre. A oração é o oxigênio da alma. Por que estou te contando tudo isso? Não é para que você julgue essas pessoas. Não é para que você se sinta superior. É para que você compreenda a urgência do momento. É para que você perceba que existem almas ao seu redor precisando de ajuda, precisando de oração, precisando de alguém que seja canal de amor e misericórdia de Deus. Talvez seja alguém da sua própria família, talvez seja um colega de trabalho, talvez seja um vizinho. E aqui está o ponto crucial: eu preciso de você para alcançar essas pessoas. Preciso da sua oração intercessória. Preciso do seu exemplo de vida transformada. Preciso da sua coragem para falar de Deus no momento certo. Preciso da sua compaixão para acolher sem julgar. Preciso da sua fé para acreditar que nenhuma situação é impossível para Deus. Você pode ser o instrumento que Deus usará para salvar alguém da perdição. Meu querido filho, minha querida filha, quero falar agora sobre algo muito específico e importante: sua família. Você tem orado pela sua família? Tem intercedido diariamente por cada membro? Ou tem deixado essa responsabilidade de lado, achando que não faz diferença? Deixe-me assegurar, faz toda a diferença. Sua oração pode ser a muralha de proteção que impede o inimigo de destruir aqueles que você mais ama. Comece orando pelo seu cônjuge, se você é casado. Ore para que Deus o fortaleça, o proteja, o conduza. Ore para que seu casamento seja um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Ore para que vocês dois cresçam juntos em santidade. Ore para que superem as diferenças e construam uma unidade profunda. Não espere seu cônjuge ser perfeito. Ore para que Deus opere transformações onde são necessárias, tanto nele quanto em você. Ore pelos seus filhos todos os dias, pelo nome de cada um. Ore para que sejam protegidos de todo o mal. Ore para que desenvolvam um relacionamento pessoal com Deus. Ore para que façam escolhas sábias.
Ore para que se cerquem de amigos que os influenciem positivamente. Ore para que descubram seu propósito e sua missão. Ore para que, mesmo que se afastem temporariamente, sempre retornem ao caminho da fé. Se você tem filhos adolescentes ou jovens adultos, intensifique suas orações. Essa é uma fase de muitas decisões importantes, de muitas pressões, de muitas tentações. Ore para que eles tenham discernimento espiritual. Ore para que reconheçam as armadilhas do inimigo. Ore para que tenham coragem de nadar contra a corrente quando necessário. Ore para que preservem sua pureza. Ore para que busquem relacionamentos saudáveis e abençoados. Ore pelos seus pais, mesmo que eles já tenham falecido. Se estão vivos, ore para que tenham saúde, paz e sejam consolados em suas aflições. Ore para que sua velhice seja tranquila e dignificada. Se já partiram, ofereça missas pela alma deles, reze o terço, faça obras de caridade em memória deles. Sua oração e suas boas obras podem aliviar o sofrimento deles caso estejam no purgatório. Ore pelos seus irmãos e irmãs. Quantas famílias estão divididas por brigas entre irmãos? Quantos irmãos que não se falam há anos por causa de heranças, de desentendimentos, de palavras mal colocadas? Se existe alguma desavença entre você e seus irmãos, tome a iniciativa de reconciliação. Perdoe, mesmo que não tenha recebido um pedido de desculpas. Estenda a mão, mesmo que seja rejeitado. Ore por eles, mesmo que eles não orem por você. Ore pelos seus sobrinhos, primos, tios, avós. Ore por toda a sua árvore genealógica, porque quando você intercede pela sua família, está quebrando maldições geracionais, está impedindo que padrões destrutivos sejam transmitidos de geração em geração, está abrindo caminho para que bênçãos fluam sobre seus descendentes. Sua oração hoje pode mudar o destino de seus bisnetos que ainda nem nasceram. Se existe alguém na sua família que está afastado de Deus, coloque essa pessoa em oração constante. Não desista nunca. Mesmo que pareça que nada está mudando, continue orando. Mesmo que a situação pareça piorar, continue orando. Mesmo que levem anos, continue orando. Histórias de conversões milagrosas acontecem em resposta à oração perseverante. Aquele filho rebelde pode se tornar um grande servo de Deus. Aquele familiar viciado pode ser completamente liberto. Além de orar, seja exemplo dentro da sua família. Que suas palavras sejam temperadas com graça. Que suas atitudes reflitam o amor de Cristo. Que sua paciência seja evidente. Que seu perdão seja rápido. Que sua generosidade seja constante. Muitas vezes as pessoas não são convertidas por sermões, mas por testemunhos silenciosos de vidas transformadas. Seu exemplo pode falar mais alto que 1000 palavras. E não se esqueça, família não é apenas laços de sangue. Família também é a comunidade de fé da qual você faz parte. Ore pelos irmãos e irmãs na fé. Ore pelos líderes da sua igreja. Ore por aqueles que estão fracos e prestes a desistir. Ore pelos novos convertidos que ainda estão dando os primeiros passos. Somos todos membros do corpo de Cristo, e quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Escreva nos comentários: protejo minha família com oração. Meu amado filho, minha amada filha, você já parou para pensar no poder da fé? Não estou falando de uma fé teórica, intelectual, que apenas acredita que Deus existe. Estou falando de uma fé viva, ativa, que confia plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Uma fé que move montanhas, que abre caminhos no deserto, que transforma o impossível em possível. Meu filho Jesus,
disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a uma montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Nada será impossível para você. Pense nisso. Um grão de mostarda é minúsculo, quase insignificante, mas quando essa pequena fé é genuína e é plantada no coração certo, ela cresce, se desenvolve e se torna capaz de realizar prodígios. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas vivem atormentadas pela preocupação e pela ansiedade. Dizem que confiam em Deus, mas passam noites sem dormir planejando obsessivamente cada detalhe. Dizem que acreditam no poder da oração, mas não veem resultados porque oram duvidando, com o coração dividido. Esse tipo de fé não tem poder. É uma fé morta, que não produz frutos. A fé verdadeira se manifesta em ações concretas. É a fé que faz você levantar da cama quando tudo dói e tudo parece sem sentido, porque você sabe que Deus tem um propósito maior. É a fé que faz você perdoar aquele que te feriu profundamente, porque você confia que Deus fará justiça no tempo certo. É a fé que faz você dar o que você precisa para si mesmo, porque você acredita que Deus cuidará de você. Quando você exerce fé verdadeira, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Situações que pareciam sem solução encontram uma saída. Portas que estavam fechadas se abrem. Provisões aparecem de onde você menos espera. Curas acontecem. Relacionamentos são restaurados. Vícios são quebrados. E tudo isso não por mérito seu, mas pelo poder de Deus operando através da sua fé. Mas, atenção, fé não é ausência de dúvidas. Até mesmo os maiores santos tiveram momentos de dúvida. Fé é a decisão de confiar em Deus apesar das dúvidas. É a escolha de obedecer mesmo quando você não entende o porquê. É a coragem de dar um passo de cada vez, mesmo que você não consiga enxergar o caminho completo à frente. É a certeza de que Deus é fiel, mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário. Sua fé tem poder não apenas sobre suas próprias circunstâncias, mas também sobre as circunstâncias dos outros. Lembra da história do paralítico que foi levado pelos amigos até Jesus? A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, não a fé do paralítico, mas a fé dos amigos, curou o enfermo. Sua fé pode trazer bênçãos para outras pessoas. Sua intercessão feita com fé pode mudar o destino de alguém que você ama. Desenvolver fé é um processo. Ela não aparece da noite para o dia. Cresce através de pequenas experiências de confiança em Deus. Cada vez que você dá um passo de fé e vê Deus ser fiel, sua fé aumenta um pouco. Cada vez que você escolhe confiar, ao invés de se desesperar, sua fé se fortalece. Cada vez que você testemunha um milagre, mesmo que pequeno, sua capacidade de acreditar cresce. Há coisas em sua vida que não mudarão até que você ative sua fé. Há bênçãos preparadas que não serão liberadas até que você creia. Há promessas de Deus que não se cumprirão até que você as reivindique com fé. Pare de olhar para o problema e comece a olhar para Deus. Pare de focar no que você não tem e comece a agradecer pelo que Deus já fez e pelo que ainda fará. Levante-se da posição de vítima e assuma a posição de filho do rei. Quero fazer um desafio para você hoje. Escolha uma situação impossível na sua vida e declare sobre ela com fé. Deus é maior que este problema. Nada é impossível para Ele. Eu escolho confiar, eu escolho crer, eu escolho esperar pelo milagre. E então observe, anote a data de hoje. E quando Deus agir, e Ele agirá, você terá um testemunho poderoso para fortalecer sua fé e a fé de outros. Meu querido filho, minha querida filha, existe um perigo real em ignorar o chamado de Deus.
não é um perigo inventado para te assustar. É um perigo real, com consequências eternas. Quando Deus chama alguém para uma missão e essa pessoa se recusa ou adia indefinidamente, ela não apenas perde a oportunidade de ser abençoada, ela também pode estar colocando em risco a salvação de outras almas que seriam alcançadas através dela. A história está cheia de exemplos de pessoas que ignoraram o chamado de Deus. Jonas foi chamado para pregar em Nínive, mas fugiu na direção oposta. E enquanto ele fugia, uma tempestade ameaçou a vida de todos que estavam no barco com ele. Quando finalmente obedeceu, toda uma cidade se converteu. Pensa em quantas vidas poderiam ter sido salvas mais cedo se ele tivesse obedecido imediatamente. Algumas pessoas ignoram o chamado porque têm medo. Medo de não estar à altura. Medo de falhar. Medo do que os outros vão pensar. Medo de sair da zona de conforto. Mas deixe-me dizer algo importante. Deus nunca pediu que você fosse corajoso por conta própria. Ele prometeu que estaria com você. Ele prometeu que te daria força. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de obedecer apesar do medo. Outras pessoas ignoram o chamado porque estão ocupadas demais. Agora não é um bom momento, dizem. Tenho tantas responsabilidades, tantos compromissos. Mas deixe-me perguntar, quando será o momento certo? Sempre haverá motivos para adiar. Sempre haverá desculpas válidas. O inimigo é especialista em manter as pessoas ocupadas demais para atenderem ao chamado de Deus. Não caia nessa armadilha. Há também aqueles que ignoram o chamado porque querem viver a vida do seu próprio jeito primeiro. Mais tarde, quando eu estiver mais velho, quando os filhos crescerem, quando eu me aposentar, aí sim vou me dedicar mais a Deus. Mas quem garante que você terá esse mais tarde? Quem garante que sua fé estará viva quando esse momento chegar? A hora de responder é agora. Amanhã pode ser tarde demais. O que você não percebe quando ignora o chamado é que está desperdiçando seu potencial. Deus te criou com um propósito específico. Quando você vive fora desse propósito, pode até alcançar sucesso aos olhos do mundo, mas sempre haverá um vazio, uma sensação de que algo está faltando. Porque você foi projetado para uma missão e nada mais te satisfará completamente a não ser cumprir essa missão. Ignorar o chamado também traz consequências práticas para a sua vida espiritual. Sua fé começa a esfriar. Sua oração se torna mecânica e sem vida. Você perde a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Começa a se conformar com os padrões do mundo. E aos poucos, sem perceber, você se afasta tanto que mal reconhece quem você se tornou. É um processo gradual, mas devastador. Mas talvez a consequência mais séria seja esta. Quando você ignora seu chamado, outras pessoas que seriam alcançadas através de você ficam sem receber a mensagem que precisavam ouvir. Aquela palavra de encorajamento que você deveria ter dito pode não vir de mais ninguém. Aquela oração que você deveria ter feito pode fazer a diferença entre vida e morte espiritual de alguém. Você tem uma responsabilidade, então não ignore este chamado. Não endureça seu coração. Não tape seus ouvidos. Deus está falando com você através deste vídeo. Ele está te convocando para algo maior que você mesmo. Está te chamando para fazer parte do seu plano de salvação para esta geração. Está te convidando para uma aventura de fé que dará sentido e propósito para a sua vida. Se você tem ignorado chamados anteriores, hoje é dia de recomeçar. Deus é o Deus das novas chances. Ele não desiste de você. Mesmo que você tenha falhado 1000 vezes, Ele ainda te quer no time dele.
Levante-se, sacode a poeira, deixe o passado para trás e diga: aqui estou, Senhor. Perdoa-me pela demora, mas agora estou disponível. Usa-me como tu quiseres. Escreva nos comentários: não vou mais ignorar seu chamado. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao final desta conversa tão importante, mas espero que seja apenas o começo de uma transformação profunda em sua vida. Tudo o que compartilhei com você hoje nasceu do meu coração de mãe, deste amor incondicional que tenho por cada um dos meus filhos. Não permita que estas palavras entrem por um ouvido e saiam pelo outro. Guarde-as no coração, medite sobre elas e, mais importante ainda, responda a elas com ações concretas. Comece hoje mesmo a sua jornada de oração intercessória. Separe um tempo todos os dias, nem que sejam apenas 15 minutos, para se colocar diante de Deus em favor daqueles que estão perdidos, em favor da sua família, em favor do mundo. Sua oração faz diferença. Nunca duvide disso. No mundo espiritual, coisas acontecem quando você ora. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que era exatamente o que precisava ouvir hoje, não guarde isso só para você. Compartilhe com sua família, com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Talvez haja alguém que precisa ouvir esta mensagem tanto quanto você. Ao compartilhar, você estará multiplicando as bênçãos e ajudando outras almas a responderem ao chamado de Deus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações. Toda semana, trazemos mensagens que fortalecerão sua fé, trarão consolo para sua alma e o ajudarão a crescer espiritualmente. Você não vai querer perder nenhuma dessas mensagens que podem transformar sua vida. Antes de ir, deixe seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com estas mensagens de esperança e fé. E não se esqueça de escrever nos comentários qual foi a parte desta mensagem que mais tocou seu coração. Lemos todos os comentários e ficamos muito felizes em saber como Deus está falando com cada um de vocês. Já está aparecendo na sua tela o próximo vídeo que preparei especialmente para você. É uma continuação desta mensagem, aprofundando ainda mais em como você pode se tornar um poderoso intercessor. Não pare agora. Continue sua jornada. Continue buscando. Continue aprendendo. Continue crescendo na fé. Vou me despedir agora, mas saiba que nunca te abandono. Estou sempre intercedendo por você, sempre velando por você, sempre torcendo pela sua santificação. Você não está sozinho nesta caminhada. Conte comigo, conte com meu Filho Jesus, conte com o poder do Espírito Santo. Juntos, venceremos todas as batalhas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que você experimente milagres em sua vida. Que sua fé se fortaleça a cada dia. Que sua família seja protegida e abençoada. E que você cumpra plenamente a missão maravilhosa que Deus preparou para você. Te amo com amor eterno. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo vídeo, meu filho amado, minha filha amada. Vá em paz e seja luz onde quer que esteja. Amém.